ver cada vez mais mulheres atuando na engenharia, um meio que historicamente é um meio masculino. As mulheres hoje em dia estão alcançando cargos de liderança pela sua competência, então é muito bacana a gente ver que isso tá crescendo cada vez mais. Eu vi uma notícia que diz que de todos os profissionais registrados na engenharia, só 20% são mulheres. É um dado um pouco alarmante, mas que reflete uma sociedade que ainda está engatinhando nessa questão igualitária entre homem e mulher. Eu fico muito feliz com o espaço que as mulheres vêm conquistando na engenharia, principalmente aí na civil. Quando eu me formei há 23 anos atrás, a gente era em 5 mulheres na turma. Hoje eu sei e acompanho que as faculdades de engenharia têm bem mais mulheres, bem mais formandas. Não é equilibrado ainda, mas eu acho que é um grande espaço aí que vem acontecendo. Também a área da construção hoje tem diversos cursos aí voltados para a mulher. Eu acho que isso mostra aí a força que a mulher vem tendo na área da engenharia. Eu sinto que as pessoas elas estão entendendo cada vez mais a necessidade da gente ter uma equipe plural, com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferente, mas que elas somam em time. E aqui a gente começa a falar de diversidade e equidade. É o que a gente chama de inclusão. Ser mulher em obra não é fácil, mas na Ribeiro a gente consegue enxergar que essas questões de gênero não são levadas em consideração. A gente encontra um ambiente igualitário, inclusive aqui na obra de Brasília a gente tem hoje uma engenharia majoritariamente feminina. A gente consegue ver muitas líderes mulheres na empresa e isso dá força pra gente continuar nessa profissão. Como eu disse, as oportunidades elas acontecem aqui dentro. Na minha visão, a gente está rompendo essa barreira. Eu tenho ótimos exemplos de mulheres em cargos de alta liderança que me fazem acreditar nisso. Para mim, a melhor sensação que tem é eu entrar numa obra que a maioria das colaboradoras são mulheres. Isso me dá certeza de que a gente está no caminho certo, mas ainda sim, o caminho ele é desafiador, ele não é fácil, a gente não chegou lá. Ainda tem pautas que a gente precisa conversar, ainda tem grandes números que a gente precisa atingir. Quando eu cheguei aqui na Ribeiro, eu cheguei com uma missão de montar a área de suprimentos. As compras eram todas feitas em obra. No começo foi bem difícil, bastante resistência, mas com o trabalho ali de pouquinho em pouquinho, eu fui conseguindo conquistar espaço, aí até com o apoio de toda a empresa, da alta direção. Entrei aqui, era uma gerência, hoje a área é uma diretoria, então isso mostra aí a importância da área e que a gente conseguiu aí conquistar com todos os clientes aí internos, que acho que é o ponto mais difícil de conquistar. A Ribeiro Caran enxerga a gente como profissional. Em nenhum momento eu senti que teve diferença no canteiro de obra com relação aos outros colegas de profissão. Então a Ribeiro Caran enxerga o profissional como o profissional que ele é. Ribeiro Caran me ajudou a construir a minha visão como profissional. Eu encontrei aqui um ambiente acolhedor, mas também desafiador e estimulante, que me faz sempre querer aprender mais e ter metas cada vez mais ousadas e maiores. Aqui na Ribeiro Caran, eu acho que o ambiente colaborativo ajuda bastante o desenvolvimento. Eu aprendi aqui, desde que eu cheguei, a gente sempre se ajudar e a gente sempre olhar para o resultado final nosso aqui, que é o caso, que é a obra. Então, não existem equipes adversárias, a gente trabalha todo mundo junto. E esse modo de olhar, eu acho que estando tão aculturado aqui dentro, na vida profissional, isso super ajuda a gente também na nossa vida pessoal. Isso faz a gente crescer bastante, a gente trabalhar com prazer, e quando a gente trabalha com prazer, acho que ajuda tanto aqui dentro, quanto aí na nossa vida pessoal para conquistar nossos objetivos. A Ribeiro me ajudou a ser a profissional que eu sou hoje. Eu entrei aqui, eu era estagiária, então eu não tinha muita noção de como que era o universo da construção civil, quais eram os desafios, o que me esperava pela frente. E hoje, com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de vivência aqui dentro, eu tenho um olhar diferente para as pessoas, para o mundo. Iniciei na Ribeiro Caran como estagiária, tive como base profissionais incríveis que me auxiliaram desde a minha época de estágio, até a minha formação. Em seguida finalizei a faculdade e consegui
efetivar na Ribeiro como engenheira, né? A Ribeiro Caran apostou em mim, colocou profissionais incríveis para me treinar, para me capacitar. Consegui um cargo de liderança, né? Fui promovida para coordenadora de obras. Continuei com a minha base de apoio, tenho treinamentos e hoje eu sou gerente de obras, primeira gerente de obras da Ribeiro Caran. Posso dizer que a Ribeiro Caran foi a mãe do meu plano de carreira. Eu entrei aqui ainda estagiária logo nos meus primeiros anos de faculdade, sem experiência nenhuma, e foi como se eu tivesse ingressado numa escola. Encontrei líderes maravilhosos que me ensinaram um pouquinho de cada área, e assim eu pude definir o que eu queria ser, o que eu queria fazer, e me reafirmar não só na vida profissional, mas também como uma profissional contente que me ajuda a ser uma mulher melhor para a sociedade como um todo. Persista, confie em si mesma, aposte nos estudos, continue estudando, busque bases de apoio, pessoas que possam te apoiar aí na sua jornada. Vai aparecer obstáculos, mas você tem capacidade de superar. Sempre que tiver outra mulher, apoie. É necessário ter apoio mútuo entre mulheres, né, para a gente continuar abrindo esse leque aí para os novos desafios. Acho que o conselho é continuar focando no que realmente importa, que é reafirmar os seus valores como profissional e como mulher enquanto líder. Eu acho que a persistência de todas nós engenheiras vai dar força para criar um ambiente cada vez mais acolhedor para as pessoas que também decidirem seguir nessa profissão com a gente. Um conselho que eu posso dar aí para as futuras engenheiras é: não se apegue se você é homem, se você é mulher dentro do canteiro. Faça o seu trabalho sempre bem feito, com muita dedicação. Isso que vai mostrar o seu resultado. Seja firme, seja educada, seja simples. Acho que com isso você consegue o respeito de todos. E mais do que tudo, ame o que você faz. Acho que é o mais importante. O meu conselho para as minhas futuras colegas de profissão é: sejam pacientes e saibam ouvir genuinamente o que cada pessoa está falando para vocês. A gente passa 5 anos da nossa vida estudando a como resolver problemas, a pensar fora da caixa, ter raciocínio rápido. Mas engenharia não é só isso, é uma pequena parte dela. E a grande grandeza de ser engenheiro é saber ouvir, é escutar a dor do outro e transformar isso numa solução, é resolver o problema do outro. A gente aprende a projetar grandes estruturas, mas às vezes a gente falha na construção de uma ponte de comunicação com o outro. A gente tem sim que se orgulhar do título. A gente batalhou muito, é difícil conseguir, mas isso não nos torna melhor do que ninguém. A gente tem que saber o peso e a responsabilidade que é carregar ele com a gente. Mas a gente também tem que ser humilde, para lembrar que ele é só uma nomenclatura. Que no final do dia, eu, você, somos todos iguais, sem título, sem nada.